Este é o obelisco que está na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. Pesando 331 toneladas e com 132 metros de altura, o obelisco originalmente ficava em Heliópolis, Egito. Mas durante o Império Romano, ele e muitos outros obeliscos foram removidos. O imperador Augusto mandou transportar o obelisco para Alexandria, onde ficou lá por várias décadas. O imperador Calígula, então, usou navios para transportar o obelisco através do mar para Roma, onde ficou por mais 14 anos nas ruínas do Circo de Nero, que foram parcialmente incorporados à antiga Basílica de São Pedro. Durante o reinado do imperador Constantino, as ruínas do circo foram perdidas quando a construção da nova basílica começou e, em 1586, o Papa Sisto V ordenou a remoção do obelisco e o transporte para seu local atual, no que hoje é a Praça de São Pedro. Nos quase 2000 anos que ficou em Roma, ele é o segundo obelisco mais alto e o único que nunca caiu na cidade. Mas quem construiu esses monólitos gigantescos? E como eles eram transportados? O que eles simbolizam? O que eles representam? Vem comigo numa viagem ao passado para desvendarmos juntos essa curiosa história antiga. O famoso obelisco inacabado do Egito, que se encontra em uma região de granito na cidade de Assuan, é conhecido pelo seu tamanho, mas também porque o trabalho que foi realizado nele nunca foi finalizado. Se tivesse sido concluído, seria o maior obelisco já construído pelos antigos egípcios. No entanto, o fato de que ele permanece em um estado incompleto nos deu a oportunidade de aprender mais sobre as formas como os antigos egípcios produziram essas estruturas colossais e icônicas. Da mesma forma que os moais incompletos revelaram os métodos usados pelo povo da Ilha de Páscoa para produzir suas estátuas gigantes. A palavra obelisco tem origem na língua grega, que significa espeto ou vara. A palavra grega obviamente ficou conosco, mas os egípcios chamavam esses monumentos de tekeno, que significa quebrar o céu. Mas o que na verdade são eles? Bem, os obeliscos são monumentos em forma de pilares altos e estreitos, geralmente com uma base quadrada, que se afunilam em direção ao topo e estão frequentemente associados à antiga Egito, onde eram erguidos em homenagem a deuses ou em memória de faraós. A forma como os obeliscos eram construídos e sua função servia para simbolizar o alcance do sol e a conexão entre a terra e o céu. Os antigos egípcios esculpiam seus obeliscos de um único bloco de pedra, quase sempre granito vermelho, um tipo de pedra que é mais encontrado em Assuan, na região sul do Egito. Esses monumentos eram esculpidos diretamente nas pedreiras de granito e depois transportados nas águas do rio Nilo para seus destinos onde seriam erguidos. Eles permaneceram como conquistas orgulhosas da realeza egípcia. Uma das áreas em Assuan onde o granito estava sendo escavado e esculpido nas Pedreiras do Norte, localizada nas proximidades da cidade moderna de Assuan. Foi aqui que o obelisco inacabado foi descoberto. Acredita-se que a construção desse obelisco tenha sido encomendada por Hatshepsut, que reinou no século XV a.C. Ela foi uma das faraós mais importantes e notáveis do Antigo Egito, famosa por ter liderado sua expedição à terra de Punt, considerada a terra natal dos antigos egípcios. Há rumores que a rainha tinha planejado levar e finalizar o obelisco para o Templo Karnak, onde foi o lugar que outro obelisco da rainha, conhecido hoje como o Obelisco de Latirano, foi construído. Especula-se que foi por isso que a escultura do obelisco inacabado, infelizmente, nunca foi completado. Em algum momento durante sua construção, os trabalhadores descobriram grandes pedreiras, e por isso foi decidido abandonar o trabalho. O obelisco inacabado permaneceu onde estava desde então. Se o obelisco tivesse sido completado, teria alcançado uma altura de 42 metros e teria pesado mais de 1.200 toneladas, o que teria tornado-o o maior obelisco já criado pelos antigos egípcios. Mas é graças ao abandono do obelisco inacabado que podemos ver as marcas de ferramentas antigas. O que os egiptólogos dizem nos dá uma compreensão clara
de como esses monumentos foram feitos na antiguidade. Veja as técnicas e os métodos aceitos de como criavam um obelisco. A partir de estudos, concluíram que os egípcios começaram a preparar a pedra de granito fazendo uma série de furos, possivelmente de ferramentas de cobre ou com uma pedra mais dura, em alinhamentos e em intervalos simétricos. Em seguida, eles inseriam cunhas de madeira seca nos buracos feitos na pedra. Essas cunhas, ao serem encharcadas com água, expandiam-se gradualmente ao longo do tempo. Devido à pressão exercida pela expansão das cunhas, a pedra de granito se rompia, criando os cortes desejados. Embora parecesse pouco provável, o poder gerado pela expansão da cunha molhada dentro do furo da pedra era suficiente para causar a fratura e soltar o bloco da pedreira, que era um processo realmente incrível para a época, sem contar outras fantásticas habilidades de cortes em pedras vistas no Egito Antigo. Ninguém nunca desenvolveu um método melhor ou técnica para criar feitos tão incríveis com essas ferramentas básicas. Parece que isso era usado por muitas culturas em todo o mundo antigo. Mesmo em tempos recentes, as cunhas usadas são muito semelhantes. Ao invés de usar cunhas de madeiras, o que leva bastante tempo para alcançar o efeito desejado de separar a pedra, usam cunhas de metal nos furos, o que alcança o mesmo resultado, porém, muito mais rápido. Em certos casos, quando as pedras são mais duras, são detonadas com dinamites por um dispositivo de controle remoto. Quando o bloco de pedra era finalmente libertado da rocha, iniciavam-se então as esculturas nas superfícies do obelisco para fazer as nivelações. No lugar dos cinzéis que conhecemos como talhadeiras de ferro, usavam pequenas bolas de mineral dolerite, um tipo de pedra bastante dura, que servia para esculpir os obeliscos. Parece que essas bolas de dolerite também foram usadas para cavar ao redor do monumento, para soltá-lo da rocha e colocá-lo para cima da superfície, facilitando aos trabalhadores o processo de finalização. O dolerite é uma das poucas substâncias naturais que é mais dura que o granito, mas também é bastante abundante no planeta. A maioria das outras pedras simplesmente se desgastaria rapidamente se fossem repetidamente batidas contra o granito. Após a finalização, os escravos e artistas hieróglifos egípcios decoravam todas as 4 faces com as crenças religiosas e as conquistas do faraó atual. Outro fato intrigante neste caso seria como as pessoas entravam nesse pequeno espaço para bater com o dolerite de pedra para causar o desgaste suficiente para separá-lo da rocha. Há um segundo obelisco inacabado em Assuan, e com as mesmas rachaduras passando por ele, e da mesma forma que o anterior também foi descartado. Essas rachaduras são tão extensas que é provável que tenham sido geradas por uma grande tensão na rocha. Poderiam as pedras de dolerite ter causado a formação de um gigantesco obelisco? Ou será que as rachaduras já estavam presentes na pedra, resultantes de uma antiga falha geológica? Esses fatos, para os cientistas e egiptólogos, e os problemas identificados, são realmente e facilmente explicáveis. Mas vem a outra questão: como esses gigantes obeliscos eram movidos de um lugar para o outro? De acordo com um relatório escrito em 2007, uma grande trincheira, com pelo menos 2,5 metros de profundidade, foi descoberta enquanto o local estava sendo preparado para turistas, de que havia na época um canal conectando o local do obelisco ao rio Nilo. Os pesquisadores acham que uma vez que os obeliscos eram finalizados, eles deixavam esses monumentos flutuando nas águas do rio Nilo, colocavam em cima de uma barcaça e o transportavam até o seu lugar de destino. Mas isso é uma afirmação bastante controversa, pois não explica muito bem o método para mover 1.200 toneladas. Será que isso realmente foi flutuando em uma barcaça pelo Nilo até seu destino? E como foi retirado e levado em terra até o lugar de erguê-lo? Se isso realmente foi assim, quantas pessoas teriam que levantar um equivalente de 200 elefantes africanos? Muitos ainda não têm uma explicação lógica de como eles conseguiam fazer isso. Se você sabe ou imagina como isso era feito, deixe sua opinião aqui nos comentários. Até agora,
Apenas 28 obeliscos foram encontrados no Egito, sendo eles erguidos, caídos ou não terminados. Mas, infelizmente, destes 28, apenas 8 permanecem lá, já que cidades ao redor do mundo, como Roma, Londres, Paris e Nova York, roubaram e deram aos oficiais egípcios do século XIX. Alguns dizem que estes obeliscos são mostrados nesses países para simbolizar a vitória do cristianismo sobre o paganismo. Alguns acreditam que essas estruturas possuem significados ocultos, sendo símbolos de sociedades secretas históricas do mundo ocidental. As pirâmides e obeliscos egípcios eram tidas em grande estima pelos maçons há mais de um século, e alguns até especulam que a Grande Pirâmide era um antigo templo maçônico. Atualmente, encontramos um obelisco egípcio antigo, de 200 toneladas no coração do Vaticano, um legado da rica história cultural do mundo antigo. Uma pirâmide de vidro foi construída no coração de Paris. Um obelisco gigante foi erguido em Washington, D.C., e até mesmo uma pirâmide foi incluída na moeda do dólar americano. Essas estruturas icônicas são apenas alguns dos conceitos explorados em profundidade no fascinante livro Talismã, escrito por Graham Hancock e Robert Bauval. Alguns até acreditam que a religião antiga egípcia e o culto ao filho nunca acabaram, e sim continuam a existir até os dias atuais, escondidos sob as roupagens de religiões modernas e sociedades secretas. Os obeliscos são monumentos icônicos da antiguidade, que transcende a sua função original de marcos religiosos e simbólicos para se tornar símbolos da engenhosidade e habilidade dos antigos egípcios. Com a descoberta do obelisco inacabado em Aswan, temos uma visão única dos métodos de construção utilizados e da importância cultural e religiosa dessas estruturas. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e comentar o que achou da história. Um grande abraço e até a próxima.